Olá, eu sou Lesiane Silveira Daniel, uma mulher branca, cabelos grisalhos. Estou utilizando um óculos, fone de ouvido e visto uma camiseta branca. Então, aqui eu apresento a aula que eu intitulei Adultos Aprendizes, né? Que eu, mostro a partir, né, da ação de desenvolvimento educação, no tema da ação de desenvolvimento metodologias de ensino-aprendizagem para adultos, com uma carga horária total de 40 horas, sendo 12 síncronas e 28 assíncronas. Essa aula, né, em específico, eu vou abordar essa construção de relações de ensino-aprendizagem com os adultos, que tem como objetivos refletir como os adultos aprendem e discutir os papéis do professor e do instrutor nessa relação de adultos aprendizes, com uma carga horária específica dessa abordagem de maneira síncrona 3 horas e assíncrona de 7 horas, com conteúdo programático que abordará educação de adultos, andragogia e metodologias ativas. Antes, então, da aula de maneira síncrona, eu vou pedir para que os estudantes, na plataforma Moodle, acessem e assistam o vídeo Aprender a Aprender, né, que tem um link no YouTube, e que, a partir desse curta-metragem, eles reflitam sobre as formas de aprender, né? Após assistirem, cada um deve, então, construir uma reflexão, texto de no máximo 200 palavras e postar nesse fórum. E nesse processo, interagir com pelo menos 2 colegas, né, devendo fazer essa atividade com pelo menos 24 horas de antecedência antes do nosso encontro síncrono. Por quê? Né? Porque no encontro síncrono eu vou precisar, então, ler esses textos, né? E vou fazer uma nuvem de palavras a partir dessas reflexões, para que, a partir, então, dessas primeiras reflexões dos cursistas, nós façamos, então, a discussão sobre adultos aprendizes, né? Que será nessa aula especialmente abordada. Então, o que eu pretendo, né, a partir dessas reflexões iniciais, também lançar algumas questões com os cursistas, como aprendemos durante a vida, como era o meu aprendizado quando criança, como hoje em dia eu aprendo, gosto de aprender sobre o quê, né, se eu sou ou me considero aí um adulto aprendiz. A partir daí eu vou retomar um pouco, né, as questões históricas da andragogia, especialmente do Rosenbach, né, que foi aí o que primeiro, no século XX, utilizou o termo andragogia. Nesse caso em específico, não é, eu vou também trabalhar um pouco mais sobre o termo andragogia, né, que a partir da década de 70, né, passa a ser utilizada em vários países europeus e que trata da ciência de educar adultos, né. Também vou tratar um pouco dos estudos nos Estados Unidos, né, entendendo que especificamente aqui para o Malcolm, a pedagogia, a andragogia era a arte, então, é a ciência que se destinava a auxiliar os adultos a aprender, né, e a compreender, então, o processo de aprendizagem também dos adultos. Também, né, pretendemos discutir um pouco mais sobre essas diferenças de aprendizado, né, entre as crianças e os adultos. Uma perspectiva socio-interacionista, né, nós vamos então refletir sobre, né, a criança, como a criança aprende, né, como se dá esse processo, não é, de aprendizagem, o papel das interações nesse caso nas crianças, né, esse processo também dinâmico e complexo que é o desenvolvimento infantil, a forma como, a partir de saltos, não é, que envolvem rupturas, desequilíbrio, uma nova organização do pensamento das crianças, como elas aprendem, né? E como o que elas já sabem é a base para a construção de novos conhecimentos. Da mesma forma, também com os adultos aprendizes, nós precisamos, né, nos atentar para que eles tenham a sua individualidade, a sua independência, já possui uma maturidade, não é uma história de vida, tem condição de gerir os seus atos, tem experiências prévias, quer dizer, não são tábuas rasas, né? E eles têm uma forma mais autônoma também de aprender, né? Eles, na verdade, precisam ser orientados para esse processo de aprendizagem, devendo ser respeitados, né? Fazendo com que também essas aprendizagens tenham esse caráter um pouco mais prático.
Então, qual seria o nosso papel, né, como professor, como instrutor? Envolver esses adultos aprendizes nas aprendizagens, né, assumindo o papel que cada um tem nas suas aprendizagens, né? Atuar como facilitadores, como mediadores, adequar esses objetivos de aprendizagem com aquilo que esses adultos aprendizes têm interesse em aprender, aproveitar as experiências e conhecimentos prévios, encorajar os adultos aprendizes, explicitar as ideias e conhecimentos, né? Supondo que muitas vezes, né, eles têm uma baixa autoestima, então é preciso valorizar e retomar esses conhecimentos. Como eu disse também, não é? Definir claramente esses objetivos de aprendizagem, buscar uma relação muito clara entre os objetivos e essas formas de aprendizagem. Como todo bom professor, não é tratar esses alunos aprendizes sempre com muito respeito, realizar, não é? Feedbacks constantemente, porque eles são parceiros de aprendizagem, e sempre proporcionar avaliações conjuntas desses processos de aprendizagem, desses objetivos, né? E entender-se, né, também nós, professores e instrutores, como aprendizes nessa relação com os adultos, não é? Ao final, é claro que aqui eu mostro só uma pequena parte das discussões, não é? Mas a ideia é, a partir dessas reflexões de uma maneira geral, ao final dessas minhas exposições, fazer um trabalho em grupo em que, estando de maneira remota, eu vou dividir o grupo em salas virtuais e cada grupo nessas salas virtuais vai discutir um trecho do livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. A partir dessas reflexões, né, que eles deverão construir e também registrar, né, nós depois, né, voltaremos para o grande grupo, né, para a nossa sala virtual coletiva, e a partir daí cada grupo vai, enfim, né, expor um pouco das suas reflexões, né? A ideia, né, é que a gente também faça as nossas reflexões aí de maneira coletiva, né? E ao final faremos então a avaliação desse encontro em específico, bem como eu encaminharei, né, a explicação da tarefa assíncrona e do preparo para nosso próximo encontro síncrono, né? Qual é então a atividade, né? Pensando nessa questão dos adultos aprendizes, das formas de aprender. Eles deverão então assistir alguns vídeos que aqui eu também deixo disponível, né? Que tratam das metodologias ativas, né? No processo de aprendizagem dos adultos, na aprendizagem baseada em projetos, na sala de aula invertida, né? Aqui alguns exemplos das possibilidades. Também podem acessar os próprios textos que eu utilizei como base para essa aula, que eu também vou deixar disponível na plataforma virtual. E a ideia, então, na plataforma Moodle, a partir dessa visualização dos vídeos e da leitura dos textos, que eles preencham um glossário que vai estar também disponibilizado na plataforma Moodle, com os principais conceitos, metodologias que envolvem essa discussão das metodologias ativas. Não é? Tudo isso também, né, como um preparo para o próximo encaminhamento da aula, que vai ser sobre as metodologias. Então, né, aqui também eu procuro deixar disponível aqui algumas das minhas referências bibliográficas que vão estar disponíveis também na plataforma Moodle. Gostaria de agradecer a oportunidade, não é, de expor essa pequena aula e me coloco à disposição também para outros esclarecimentos em uma outra oportunidade. Muito obrigada.